Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, terça-feira, 8 de agosto da 18ª semana do Tempo Comum. Estamos aí iniciando o nosso mês, iniciando também a nossa semana com alegria, nessa escuta da Palavra de Deus diária, que é a nossa Lex Divina, junto com a nossa igreja, podermos meditarmos as leituras dos Salmos do Evangelho que a igreja nos oferece. E neste dia eu quero fazer um convite a você, que é divulgar essa Lex Divina para outras pessoas, para que algumas pessoas sejam alcançadas também pela palavra de Deus, que elas possam rezar a cada dia, que elas possam receber de Deus, né, a palavra que a liturgia, que a igreja nos oferece. Então eu também quero agradecer a você que tem sido fiel a cada semana conosco, meditando a palavra e sendo esse evangelizador, esse divulgador da Lex Divina. Hoje, a igreja também celebra São Domingos, então pensamos nesse dia a intercessão, né, deste homem que caminhou, né, foi contemporâneo ali junto com São Francisco de Assis. Peçamos as mesmas graças destes santos para cada um de nós. Primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Números. Maria e Arão murmuraram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado, pois ele havia desposado uma mulher cuxita. Disseram-lhe: falou porventura o Senhor somente a Moisés? Não falou também a nós? O Senhor os ouviu. Ora, Moisés era um homem muito humilde, o mais humilde dos homens que havia na terra. Subitamente disse o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria: vinde todos os três à tenda da reunião. Todos os três foram, e o Senhor desceu numa coluna de nuvem a Arão e a Maria. Ambos se apresentaram. Disse o Senhor: ouvi, pois, as minhas palavras. Se há entre vós um profeta, é em visão que me revelo a ele, e é em sonho que lhe falo. Assim, não se dá com o meu servo Moisés, a quem toda a minha casa está confiada. Falo-lhe face a face, claramente, e não em enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que ousastes falar contra meu servo Moisés? A ira do Senhor se inflamou contra eles e retirou-se. E a nuvem deixou a tenda, e Maria tornou-se leprosa, branca como a neve. A Arão voltou-se para ela e estava leprosa. Disse a Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Peço-te, não seja ela como um aborto, cuja carne já está meio consumida ao sair do seio de sua mãe. Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, disse ele, digna-te dar-lhe a cura, eu te suplico. Então, a gente vê nessa primeira leitura o efeito, assim a gente pode dizer, do espírito da murmuração. Como eles murmuraram contra Moisés, o Senhor, né, que com a sua ira deu a eles ali uma sentença. Claro que nos dias de hoje a gente sabe que o Senhor não vai descer sobre nós e enviar um castigo, mas essa leitura de hoje vai nos falar a importância que é dado àqueles que murmuram no sentido de, quando nós murmuramos, nós pagamos, assim podemos dizer, pela nossa murmuração, pelo nosso pecado. E o Senhor vem nos exortar: cuidado com as murmurações e as reclamações que nós temos uns dos outros. E aqui eles murmuravam contra o profeta, que era Moisés, o qual o Senhor fazia plena confiança, no qual o Senhor falava diretamente a Moisés para que conduzisse o seu povo. Então o Senhor ali foi advertir eles por essa murmuração, e o castigo recaiu, né, sobretudo ali sobre Maria, que se tornou essa mulher leprosa, e Moisés que vai suplicar ao Senhor, né, Arão também vai pedir: Senhor, perdoa os nossos pecados, né, que não pagamos pelas nossas faltas, mas eles vão reconhecer ali que de fato a murmuração ela gera, né, é um veneno, ela extermina o outro. E o Senhor hoje vai exortar cada um de nós: cuidado com o espírito de murmuração que pode proferir sair dos nossos lábios. E o Senhor vai nos convidar a essa atitude de louvor. Esse homem e essa mulher que nós somos chamados a louvar e a bendizer o Senhor incessantemente. E não só o Senhor, mas aqueles que estão à nossa volta, o nosso irmão de comunidade, o nosso colega de trabalho, o nosso familiar. De aprendermos a louvar, a bendizer, a ver o bem e não a dizer o mal ou criar situações que nos tragam intrigas, fofocas, não murmurar, mas ao contrário, que nos nossos lábios brote, né, a bondade, a beleza, a graça que é ter
o outro ao nosso lado, aqueles que nos conduzem, os nossos responsáveis. Aqui se trata de Moisés, mas nós podemos trazer para dentro da nossa realidade familiar, realidade comunitária, de comunidade. Então, peçamos ao Senhor essa graça neste dia de exterminar dos nossos lábios toda a murmuração. O salmo de hoje é o Salmo 50. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre meu pecado. Pequei contra ti e contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão. Portanto, ao falar, e tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade e minha mãe concebeu-me no pecado. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de tua face. Não retires de mim teu Santo Espírito. Então, Salmo 50, né, esse Salmo da misericórdia, o miserere, que é muito conhecido por todos nós, e o salmista hoje vem nos lembrar que somos convidados a também nos arrependermos dos nossos pecados e das nossas faltas. E aqui o salmista ele vai reconhecer a sua iniquidade, ele vai reconhecer o seu pecado, ele vai clamar: Senhor, tem piedade e misericórdia, né? Pelo teu amor comigo, tem compaixão de mim. Então o salmista convida a cada um de nós hoje a reconhecer onde está a nossa falta e a suplicar essa misericórdia de Deus que cobre a multidão das nossas faltas, essa misericórdia de Deus que vai além das nossas fragilidades. E aí ele vai dizer, nós devemos reconhecer onde está a nossa falta. E o salmista, né? Eu reconheço as minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti, somente contra ti, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Então, o salmista, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua fragilidade, mas ele pede ao Senhor, Senhor, renova o meu coração. Cria em mim um coração que seja puro, um espírito que seja decidido para não mais recair no mesmo pecado, não mais cairmos no pecado da murmuração e tantos outros pecados que nós somos, ao longo do dia, né, tentados a cair, nos deixamos levar, mas que possamos essa misericórdia de Deus e que possamos sempre recomeçar com um coração puro e decidido de sermos fiéis ao Senhor. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Jesus forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus lhe disse logo, tende confiança, sou eu, não tenhas medo. Pedro, interpelando, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou e, repreendendo, disse, homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Terminada a travessia, alcançaram a terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região. E lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe tão somente tocar a orla das suas vestes. E todos os que tocaram ficaram salvos. É interessante porque o evangelho de hoje vai nos mostrar como é a nossa fé. Aqui o evangelho é muito claro. Ele vai advertir primeiro, né, a gente entende que nesse evangelho Jesus vai estar só, ele vai se distanciar no deserto para rezar, né, estar só, viver o seu momento, e depois ele volta ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. E aí os discípulos, ao verem, ficam assustados. E Pedro, né, achando, querendo provar Deus, ele vai testar o Senhor. Porque ele diz, se és realmente o Cristo, Filho de Deus, manda que eu vá ao teu encontro.
E o Senhor disse, está testando a minha fé? Vem. Está testando o meu poder, a minha onipotência, o Senhor que o chama. E ele que caminhando, né, de repente, a sua fé não estava suficientemente firmada. E face um vento, ele se desespera e afunda, e o Senhor o salva e prova ali né, que de fato ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o qual no final eles vão testemunhar isso. Mas aqui o que nos chama a atenção no Evangelho é, primeiro, nunca duvidar, né, do Senhor. É o Senhor que pede de realmente termos uma fé convicta. Porque que além dele testar Deus, né, ele foi testar o Senhor naquele momento, ele ainda tinha uma fé balançada. E quando nós temos a nossa fé balançada, nós somos capazes de nos afundarmos nas nossas angústias, nas nossas dificuldades e nos nossos medos. E o Senhor vem chamar a atenção hoje da nossa fé. Né? E ele vai dizer, homem fraco na fé, porque duvidastes. Então, peçamos ao Senhor de fortalecer a nossa fé ao ponto de confiarmos plenamente no Senhor, confiarmos na sua obra, na sua graça, e é Ele que estende a mão e que nos chama a caminhar. Então, que não sejamos como Pedro nesse dia, né? Duvidosos, homens e mulheres fracos na fé, mas ao contrário, peçamos ao Senhor a graça de podermos caminhar com o Senhor, renovando a nossa fé e a nossa esperança nele. Tenhamos uma bela terça-feira neste dia e que Deus os abençoe.